Programa Um Novo Olhar. Olá, alegria imensa estar aqui novamente com vocês e estamos hoje com elas. Eu, Alexandra Grassini, estou com Michele Rosseito e Fernanda Malaquias para falar para um tema que, gente, síndrome de boazinha. Você já parou para pensar nisso? Ou você que está aí nos escutando é bonzinho, boazinha demais? Já parou para pensar nisso? Essa é a nossa pauta de hoje, nosso tema. Então, juntos vamos passar aqui esse tempo no programa Um Novo Olhar. Bem-vinda, Michele, bem-vinda, Fernanda. Eu vou começar aqui com a Michele Rosseto. Michele, afinal, o que é essa necessidade de agradar tanto aos outros, que está sendo conhecido atualmente como síndrome da boazinha? Eu fico lembrando, quando eu falei síndrome da boazinha, agora eu lembrei da Branca de Neve, né? A Branca de Neve, ela passava pela história toda, ela ia lá, ajudava ali, ajudava aqui. Fala um pouco mais sobre isso, Michele. O que é essa síndrome da boazinha? Muito bom esse tema de hoje, né? Muito boa tarde, Ale, boa tarde, Fernanda, a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Pois é, Ale, você já deu uma dica aí de contos de fada, né? Contos de fada tem bastante a síndrome aí da boazinha. Branca de Neve, Cinderela, que é um dos filmes que eu gosto bastante, clássico aí da Disney, e ela também, né, queria agradar ali todo mundo. E a síndrome da boazinha foi um termo aí cunhado por uma doutora em psicologia, Harriet Breaker, que inclusive ela escreveu um nome com o mesmo título. Então hoje nós temos escreveu um livro com esse título, né? A síndrome da boazinha, que nada mais é do que esse comportamento que muita gente tem, eu inclusive, eu vou até falar um pouco mais aqui da minha experiência com isso, já me identifiquei bastante nesse lugar, que é essa compulsão por agradar, né? É o medo de você ser rejeitado, é o medo do abandono, então você quer agradar a todos, você diz sim para tudo, e pelo círculo de amizade que eu tenho também, com muitas pessoas que eu já conversei, isso é muito comum, viu? Hoje eu percebo que cada vez mais as pessoas estão mesmo com essa síndrome da boazinha, principalmente mulheres, né? O índice é maior mesmo para as mulheres, mas os homens também têm, então tem a síndrome do bonzinho também. Eu já tive aí amigos que também sempre querendo agradar, e, e aí é um trabalho que nós temos que fazer, né, Ale? Então, hoje a gente vai trazer aqui muitas reflexões sobre esse tema, de como identificar que está excessivo, né, essa síndrome de você querer muito agradar, e isso começa lá na infância. Então, né, quando a gente começa a olhar para isso, essa necessidade de agradar tanto vem de onde? Vem lá da nossa infância. Pais, mães ou os nossos cuidadores, né? Alguém que nos cuidou na infância, e de repente a gente interpretou ali algum comportamento, algo que aconteceu e foi interpretado errado, né? Talvez uma rejeição, um pai que trabalhou muito e não deu tanta atenção para você, e de repente você interpreta aquilo como um abandono ou como uma rejeição, e agora você fica com essa ânsia de querer agradar, de ser reconhecido, de ser visto. Então, a síndrome da boazinha, ela nasce aí dessas questões da infância. E aí a gente vai começar um trabalho mesmo para desconstruir algumas crenças, ressignificar coisas do passado, principalmente da infância, para que a gente possa se libertar disso e trazer a nossa autenticidade, né? Vocês vão me ouvir falar bastante aqui dessa palavra autenticidade hoje no programa. E vamos nessa, vamos conversar que o tema hoje vai render assunto, Ale. Muito bacana, Michele, né? Esse tema é tão importante, né? Porque eu que trabalho com jovens, crianças, adultos, eu escuto muitas vezes crianças, né, ou jovens falando assim: então é que
eu não quero dar trabalho, né? E esse não dar trabalho para os pais, né? Também já na infância, né? Uma necessidade que muitas vezes a criança sente de ser boazinha, né? De não dar trabalho, de estar sempre fazendo tudo que é solicitado, né? E é a frase que a gente conhece, né? Ser bonzinho, boazinha é fácil, difícil é ser inteiro, né? Então, quando a gente olha isso depois na fase adulta também, então na fase adulta as pessoas refletindo, né, esse comportamento, na verdade, né? Porque ele vira uma máscara, né? Que a pessoa está sempre boazinha aí, ninguém é sempre bonzinho ou boazinha, né, gente? Vamos combinar que todo mundo tem seu dia, né? Que sente raiva, né? Que sente medo e sente todas as emoções e sentimentos aí que fazem parte da nossa vida. Pois então, Fernanda Malaquias, como é que eu fico aqui pensando, né? Como é que a pessoa pode perceber? Quais são os sinais que ela pode perceber que ela está aí navegando muito nesse mar de ser boazinha o tempo todo? Porque eu fico pensando, né? Às vezes a pessoa não percebe, né? Então, tem sinais, Fernanda, que a pessoa pode perceber? Sim, sim, Ale. Acho que a Michelle colocou um ponto, né, bem interessante, um pouco da origem. Então, um ponto de origem é na infância. E aí, quais sinais que vão mostrando pra gente, né? O medo de desagradar. Sabe quando você percebe que uma pessoa tem medo de desagradar? Um conhecido ou um grupo. E aí, junto com esse medo, vem um medo e um receio de ser rejeitada e abandonada. Então, você percebe? Por isso que eu quis puxar, aproveitar e fazer esse link que a Michelle colocou a questão da infância. Você percebe que quem está mais sentindo isso, o que vem? É a criança. A criança que lá na infância teve uma relação, teve uma história com essa questão do abandono, da rejeição. Então, isso são sinais que vão mostrando, né, que, como você colocou, Ale, tá navegando nessa necessidade de agradar o outro. Um outro sinal, a dificuldade de dizer não. Sabe quando você não consegue dizer não? Você acaba se enchendo de tarefas, de coisas que estão chegando, de demandas, por não conseguir dizer não. Então, sempre quando vem algo novo para você, você fala, não, tá ok, beleza, vem, vem, vem. E tem uma certa dificuldade em falar, poxa, hoje eu não consigo fazer. Eu tô com muita tarefa, eu tô com muita demanda. Quando você sente essa dificuldade, ou, por exemplo, quando você sente culpa ao dizer não, sente culpado, fala, ai, não vou falar não para essa pessoa. Ai, eu me sinto mal. Quando você tem esse ponto, também é um sinal que você está navegando muito nessa necessidade do outro, né? Sempre em agradar o outro. Um outro ponto também interessante, o desgaste físico, mental e emocional, justamente, né, ao cúmulo de demandas e compromissos que você vai pegando para você, né? E aí gera o quê? Uma sobrecarga, né? Então, você começa a ver a sua lista com diversas coisas que você precisa fazer, justamente pela dificuldade de dizer não, de verbalizar o não, né? E então, você acaba ficando exausto. Lembra que num dos programas, pessoal, nós falamos sobre a diferença entre cansaço e exaustão? Não é nem um cansaço. O cansaço você dorme e recupera no dia seguinte. Você acaba ficando exausto mesmo, porque você sabe que no dia seguinte você vai acordar e você vai ter mais e mais demandas. E vai lidar com essa dificuldade de dar um certo limite, de falar, olha, eu não posso. Um outro ponto, uma necessidade constante de aprovação. Gente, olha, eu vou falar para vocês que quando eu estava no ensino médio, eu tinha muito isso. Eu confesso para vocês. Eu sempre que eu ia fazer alguma coisa, alguma escolha minha, tinha que ser pautada perante uma aprovação do outro. E isso é uma coisa que na psicologia a gente fala, né? O jovem, principalmente o adolescente, que ele está consolidando a sua personalidade, ele busca muito em grupos, ele busca em amigos, em pessoas, algumas validações das suas escolhas. Mas quando você percebe que
tendência, essa necessidade constante de de ter uma aprovação perante qualquer coisa que você escolhe para você, quando você percebe que isso está muito forte, aí já é um sinal de alerta, legal? Uma outra questão, dificuldade de não enfrentar a situação. Então, você tem um conflito ali no seu trabalho, uma situação que não foi bem resolvida e você precisa resolver. E aí, sabe quando você dá uma distanciada? Você fala, ai, não quero ver isso, olha, passou, chega, acabou essa situação, bola pra frente. Você meio que se tira da situação. Ou seja, você tem uma postura de não enfrentamento daquilo que aconteceu. Isso também é um sinal, né? E aí, tem outros sinais. Enquanto eu estava pesquisando sobre o assunto, eu achei super interessante, porque tem uma frase que nós ouvimos bastante, né, gente? Agora eu vou parafrasear a Delmar, né? Ela fala que as coisas, às vezes, é um bolo com vários ingredientes. E quando nós estamos falando da síndrome da boazinha, ou dessa necessidade de agradar o outro, também é exatamente isso. É um bolo com vários ingredientes, né? Então, se você se percebeu, você está aí nos ouvindo, nos vendo, se percebeu nessa situação, ou às vezes percebeu que tem uma pessoa no seu convívio, próximo de você, identificado com isso, vale a pena mandar esse programa para essa pessoa e analisar, né? Porque precisa de atenção. E, Michele, tem consequências se você começar a agir, né? A gente fala, então, agindo na vida. Se a pessoa começa a agir no trabalho, em casa, sempre boazinha, tem consequência? O que pode acontecer com a pessoa, Michele? Eu acho que uma das principais é a questão da pessoa se anular. Ela se anula para viver agradando outras pessoas, ela não consegue se conectar com as coisas que são importantes para ela, né? E aí isso vai começar a afetar o quê? A autoestima. Então a pessoa sempre vai, né, achar que nunca é boa o suficiente, que nunca é bom o suficiente, ou então ela pode ir para um outro lugar também de ter uma forte necessidade de controle, de querer controlar situações, né? Olha como isso pode ir afetando. Ou então a pessoa vai ser aquela super perfeccionista, que nada pode estar fora do lugar, que não pode falar nada errado. Tem pessoas que ficam super julgadoras, né? Aí vai para aquele extremo do que é certo, o que é errado, e fecha a visão. Então, tem sim consequências de você não viver a sua verdade, de você não ser autêntico, de você estar sempre querendo agradar a outra pessoa, não colocar os seus limites. E aí, se você não coloca limites, né, você não consegue nem identificar quais são os seus limites. Você não se conecta com as coisas que são importantes para você, então você não vai conseguir colocar limites, e aí as outras pessoas vão acabar fazendo isso por você. Então, uma das coisas mais sérias para mim, sim, como consequência, é essa questão da anulação e ter muito cuidado, né, com essa baixa autoestima que essa anulação pode propiciar, porque aí pode gerar ansiedade, pode desencadear um processo depressivo, né, pessoas que se anulam demais, se esquecem delas, e aí começa a afetar mesmo saúde física, né? Quando a gente tá falando disso, começa a afetar. Você vai se sentir sobrecarregado, você não conhece os seus limites, você não consegue dizer não. Então, tem alguns caminhos que são importantes, e aqui a gente está trazendo, né, essa consciência, e um passo fundamental é já ter a consciência disso. Por que que eu falei que esse tema também serve para mim? Eu me trabalho bastante nessa questão da síndrome da boazinha, porque eu reconheço em mim que eu tenho uma facilidade de ir para esse lugar, de me anular em alguns momentos, de não me conectar com as minhas necessidades e querer agradar as dos outros, de sempre colocar o outro como uma prioridade e não eu, né? Eu já fiz isso muito, agora, né, com a equipe do Instituto, entrando no Instituto Evoluir, pude,
né, venho me trabalhando nessa questão também de me posicionar, de me conectar com as minhas necessidades. Dentro disso, os estudos também, a metodologia da CNV, da comunicação não violenta, me ajuda bastante também a me conectar com o que eu sinto, com o que é importante para mim, de pedir ajuda, né? Olha uma outra consequência, as pessoas que têm a síndrome da boazinha, ou síndrome do bonzinho, elas não pedem ajuda, né? Porque fica com medo de pedir ajuda, da pessoa achar que ela não é competente, que ela não vai conseguir. Então tem um receio também de pedir ajuda para o outro. A necessidade de agradar é tanta que não consegue pedir ajuda. Mais um passo importante é você se conscientizar. Quando eu fui me conscientizando disso, e aí você vai buscando, né? Terapia, vai buscando cursos, o autoconhecimento, desenvolver a sua inteligência emocional, tudo isso vai te ajudando para que você comece a reconhecer isso em você. Você fala, opa, isso aqui está demais, isso aqui já está em excesso, eu posso me colocar, eu posso aqui dizer não, posso colocar limite, né? Então, um passo importante é você começar a reconhecer isso em você, né? E falar, não, estou nesse lugar agora de querer agradar a todo mundo. Então, reconhecer, eu trouxe isso para a consciência, o que que você pode começar a fazer para transformar isso, né? E não ir para esse lado não saudável, né? Ir para um lado saudável de você poder expressar a sua autenticidade. Então, você se conectar com os seus sentimentos, as coisas que são importantes para você, falar em primeira pessoa. Então, sempre você vai se conectar com o que você sente. Então, vai dizer não para alguém, olha, eu sinto, eu não vou em tal lugar porque eu preciso descansar. Eu não vou fazer isso porque eu estou sobrecarregada. Você começa a se conectar com aquilo que é importante para você, com as coisas que estão acontecendo, para que comece a ter essa transformação e essa libertação. Para mim, eu vejo muito, Ale, como uma libertação, mas parece que sai um peso quando eu consigo me posicionar, quando eu consigo dizer não. É tão sério isso que hoje mesmo eu tenho até um exemplo para contar, até um pouco recente, assim, eu vou participar de um curso, e aí a pessoa que está coordenando esse curso, ela mandou uma lista, ela falou, gente, quem que vai almoçar aqui? Preciso da lista, né, de almoçar. E aí eu fico assim, eu falo, ai, nossa, mas eu queria almoçar com a minha mãe, eu não queria almoçar com o pessoal do curso, e aí eu fico com essa dificuldade de falar, não, eu vou almoçar com a minha mãe. Por quê? Eu fico pensando, ai, será que ele vai ficar chateado se eu não for almoçar lá? Será que vai ficar... Então, olha como é importante a gente entender e reconhecer o que está acontecendo. É só dizer não, é só você falar assim, não, eu estou com vontade de almoçar com a minha mãe. Agradeço o seu convite, mas hoje eu vou almoçar com a minha mãe. Mas ainda tem essa dificuldade. Ainda vem, né? Ai, mas será que ele vai ficar triste? Vai ficar chateado? Então, olha como a gente começa, né? A ter aí um diálogo mental que acaba nos prejudicando. Então, essa consciência é muito importante, Ale, de termos. Nossa, muito legal, né, Michele? Porque você vê como isso está presente, né, no nosso, na nossa vida o tempo todo. E aí, escutando vocês, eu estou escutando aqui que foi falado de limites, da pessoa colocar o limite na vida dela, né? Essa frase nunca está pronta, eu tenho percebido no mundo corporativo, no mundo das empresas, dos negócios, as pessoas, das carreiras, as pessoas não se sentem mais prontas. A gente sabe que o número de informações que vem chegando é o tempo todo, é muita informação chegando, e eu percebo que muitas vezes as pessoas não se sentem prontas mais. E aí, sabe aquela coisa de fazer um curso atrás do outro? É como se ela nunca tivesse pronta para atuar, para ser, né? Então, assim, é muito importante, né, a gente entender os limites, né? E eu estou lembrando aqui que, como nas jornadas de coaching, muitas vezes, né, pessoas, quando entram em cargos de liderança, têm dificuldades de fazer o quê? De delegar o trabalho.
Então, às vezes, a pessoa é promovida e ela está no momento que ela precisa delegar o trabalho, mas ela está tão acostumada a fazer tudo e ajudar todo mundo que ela acaba não dando conta do trabalho dela, que agora é fazer a gestão, né, que é fazer a gestão, e ela acaba ficando sobrecarregada no próprio trabalho e também não conseguindo exercer, né, aquele novo papel que ela está ali exercendo na vida, né? Que ela foi promovida, enfim. E quando a gente pensa nisso tudo, aqui no Evoluir, a gente sempre fala, né, em dimensões mental, física, emocional, espiritual. Fernanda, tem algum caminho aí, tem práticas que podem ajudar a gente aí, né, que gosta de estar sempre ajudando, ou esse nosso querida ouvinte que está aí ouvindo, né? Tem práticas que a gente pode se trabalhar e ajudar a gente no dia a dia? Conta um pouco mais sobre isso. Sim, temos práticas. Eu acho que tem uma coisa interessante, Ale e Michele, acho que anteriormente, né, a Mi colocou um pouco sobre as consequências, né? E aí ela comentou sobre a autoestima. E quando nós vamos para as práticas, eu acho que uma primeira consciência é compreender que é uma construção. Então, vamos pegar o exemplo da autoestima. A autoestima que é afetada, né, nessa pessoa. Por quê? Geralmente está linkado com a falta de valorização interna. A autoestima não é a forma que você, a sua estima perante você mesmo, a forma que você se reconhece, né? Como que é o processo de você se reconhecer. E aí, essa falta de valorização interna e a falta de validação das nossas escolhas fazem que a nossa autoestima tenha uma tendência a ser diminuída, né? Então, eu acho que, por isso que eu quis trazer, antes de falar das práticas, ter a consciência de que é uma construção, é um processo, né? Você não vai começar de hoje para amanhã já, por exemplo, a Mi colocou um exemplo, colocou uma situação, né? Sobre a questão do não. Então, às vezes, você está nos ouvindo aqui agora, e amanhã você queira tentar, né, colocar em prática tudo isso que nós estamos falando. Possa ser que você ainda encontre desafios. Por quê? Não é, imagina que a origem é o que nós conversamos anteriormente. A origem está lá na infância. Então, é um processo de você reconhecer primeiro que você tem essa necessidade. Segundo, integrar ela, não, né, o que a gente fala de não jogar na sombra, não deixar de escanteio, falar, não, eu não reconheço isso em mim, porque isso também pode acontecer, né, de você não se reconhecer. Então, primeiro, olhou, legal, reconheceu, integrou. E aí sim, começar algumas práticas, pequenos passos que podem te ajudar. Por exemplo, eu acho que tem uma coisa interessante que é você se colocar como foco dentro da sua narrativa. É um pouco do que a Michelle colocou no finalzinho da fala dela. Então, é você se colocar em primeira pessoa. Nas suas falas, você sempre trazer em primeira pessoa. Não, por exemplo, né? Vamos lá. Você tem um convite para uma festa. E aí a pessoa fala assim, Fernanda, vamos nessa festa. Aí eu respondo, ah, não, minha amiga não vai, eu prefiro também não ir. Você não está respondendo em primeira pessoa, concorda? Como que seria em primeira pessoa? Olha, eu hoje não estou muito bem, prefiro ficar em casa. Olha, hoje eu não gostaria, estou curtindo outra vibe. Entende? Você se coloca o eu, você se integra dentro da sua narrativa. Esse parece um passo simples, porém, é um passo muito essencial quando nós falamos dessa necessidade de colocar o outro na nossa frente, né? Porque a síndrome da boazinha, na síntese, é isso. É sempre colocar o outro à nossa frente. É colocar as necessidades, os desejos, as escolhas dos outros na frente dos nossos, né? Nos colocar em segundo plano. Então, quando você traz em primeira pessoa a sua narrativa, olha, eu não me sinto confortável, eu não tenho tempo, não estou com tempo hábil para terminar tal projeto. Você deixa, de uma certa forma, o seu posicionamento claro, né? Então, acho que
Aí já é um pequeno passo, mas que ajuda. E aí, seguindo, nós temos sempre, né, acho que embasado, acho que todos os programas nós falamos isso, sobre isso, né? O autoconhecimento. O autoconhecimento te ajuda muito nessa fase, muito. Por quê? Você vai começar a reconhecer, descobrir, né, também como a Michelle colocou, o que que você gosta, o que que você valoriza, quais são os seus valores? Você vai perceber isso. Então, peraí, será que realmente eu gosto de ir em tal lugar quando eu vou com aquele grupo? Será que realmente eu gosto de conversar sobre tal assunto? Ou eu só converso porque eu estou ali no embalo, porque eu não quero desagradar o meu grupo? Então, você vai começar a ter essas sutilezas, né, essas identificações que vai fazer você criar um posicionamento para você e para o mundo, né? Porque eu sempre falo isso, conforme você vai modificando a forma que você olha para você, isso reflete com você e na forma que você se relaciona com o mundo, né? Então, acho que de práticas, Ale, é isso. Mas mais para frente temos mais. Pô, eu estou pensando assim, no resumindo, falar em primeira pessoa é assumir a responsabilidade do que você está escolhendo e parar de botar a culpa. Ô, Fernanda, mas aí não dá, né? A gente sempre arranja uma desculpa, né? Falar, é porque eu ia, mas minha mãe não quer ir, o meu filho não quer ir. Então, o ideal mesmo é a gente começar a olhar, né, para as nossas escolhas, para as nossas decisões e a assumir a responsabilidade por isso, né? Tô até lembrando que tem nas plataformas, tem um videozinho que está rolando que é muito engraçado, que é o marido recebendo uma ligação, é o homem recebendo uma ligação dos amigos do futebol, né? E aí ele não está com vontade de ir. Aí a mulher, ele olha para a mulher e fala assim: ah, eles estão me chamando. Ele com o telefone, né? Ele segura a voz e fala: ó, o pessoal aqui está me chamando, né? Para se encontrar hoje à noite. Ela fala: vai. Aí ele olha e fala: ah, mas que hora é que vocês vão? Aí ele fala, a mulher fala, aí ele fala, 8 horas da noite, os amigos falam, né? Aí a mulher fala, legal, pode ir. Aí ele olha para a esposa, depois ele termina a frase assim: olha, eu não vou poder ir, não, porque a patroa não deixou. Quer dizer, ele não queria ir, né? E aí ele se passa de bonzinho com os amigos, né? Então, vamos começar aí a pensar. Estou pensando aqui, né? Nas vezes que eu venho inventando algumas desculpas aí, né? Com a família e tudo mais, né? É muito bom, gente. Então, Michele, quando a gente fala, né? A gente está falando aqui, né? Da síndrome da boazinha, né? E quando a gente fala de comportamento, tem o jeito que a gente vê a situação, tem o jeito que a gente interpreta. O que que é o interpretar? É o jeito que eu estou enxergando aquela situação, né? Interessante que a gente estava fazendo um estudo ontem, né, do livro Céu e Inferno, e como ele fala que a questão dos pensamentos, né, interferem até nos nossos sonhos. Então, o que eu penso, olha o poder, gente, que tem o nosso pensamento. Então, tudo que a gente fala aqui, né, como é bom a gente parar, a gente também que está falando, vai refletindo junto com você que está nos escutando, nos assistindo, quanto que é importante a gente pensar em tudo isso que está falando, porque o nosso pensamento, né, ele cria uma realidade e tudo começa no pensamento, né? Eu estou lembrando que quando a gente fez aqui no Evoluir um curso de imagens mentais com a Isabel Teles, o que que ela falava, né? Que é uma metodologia de cura por imagens que diz que tudo começa no pensamento. Então, então uma caneta, eu estou aqui segurando uma caneta. Para essa caneta, eu estar segurando essa caneta, alguém pensou na caneta, depois alguém desenhou, aí depois alguém produziu, né? Teve um longo trajeto, mas tudo começou num pensamento. Então, Michele, quais são aí os caminhos de perceber e agir diferente? Você que trabalha aí, né, com a comunicação não violenta, como é que a gente pode encontrar novos caminhos na nossa vida, um novo olhar? Você já deu uma dica importante aí, Ale, né? Essa questão do pensamento, a Fê também falou, né? Que
Para mim é tomada de consciência. A primeira coisa é a hora que vem essa tomada de consciência que você se percebe que fala, opa, tô aqui me anulando e o que que eu estou fazendo por mim? Acho que essa é a primeira pergunta. O que eu estou fazendo por mim agora? Né? Quais são as minhas práticas de autocuidado? Como que eu me cuido? Como que eu me conecto com as minhas necessidades, com as coisas que são importantes para mim? Eu tava ouvindo a Fernanda e eu comecei a rir sozinha porque eu lembrei de uma história que, eu não sei, eu acho que eu já contei aqui essa história em algum momento no programa, que meu primeiro relacionamento, ele era de uma banda de punk rock e eu era super forrozeira. Só que aí o que que eu fazia? Eu me anulei totalmente, né? Então, olha a importância, olha como é esse cuidado é importante, essa tomada de consciência é importante. Eu ia em show com ele, assim, de punk rock, era uma coisa que eu não gostava, eu não me sentia bem, não era meu ambiente. Imagina, eu era da turma do samba, do forró, e aí tava lá, fui no show Ratos do Porão, gente. E aí, entendeu? Então, olha só, quando eu comecei a me dar conta, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Que a gente pode sim ter gostos diferentes e conviver super bem. É super ok, nós podemos fazer isso, né? Nem todo mundo, né? O que seria do verde se todo mundo gostasse do azul? A gente pode ter essa diversidade, gostar de coisas diferentes, mas respeitando os nossos limites também. Ah, pode ser um dia para fazer companhia, a pessoa pediu, ah, não, gostaria muito da sua companhia, vamos comigo? Você está disposto aí? Você vai agora, e sempre se anular das coisas que você gosta para agradar o outro, para ir, né, para satisfazer as necessidades das outras pessoas. Isso, para mim, é muito sério. A hora que você percebe que você fala, não, eu não estou fazendo nada por mim, eu estou fazendo por ele, eu estou fazendo por ela, eu estou. Então, a primeira coisa, assim, quando você pergunta, Lê, um jeito novo, né, o que que você faz? É essa primeira pergunta, o que que eu estou fazendo por mim? Quais são as minhas práticas de autocuidado? Acho que isso já vai dar ali um bom caldo para você começar esse processo de mudança, a se enxergar melhor, a se cuidar melhor, a se conectar com você, né? Então, fazer essa pergunta, a autoconexão, que a gente já falou aqui bastante em outros programas também, dessa importância de você estar presente, de você estar inteiro, né? A autenticidade, ela traz essa inteireza para a gente, quando você está inteiro, quando você se posiciona e você fala, não, ó, eu sinto isso, eu quero isso, e aí você começa a fazer algumas perguntas, né? Então, a primeira pergunta, quais são as minhas práticas de autocuidado, né? O que que eu preciso para viver, para me relacionar melhor? E vai escrevendo. Escrever é super terapêutico também. Quem gosta de escrever, vai escrevendo, vai respondendo essas perguntas, né? Ou se você não gosta de escrever, manda um áudio para você mesmo, né? A maioria aqui das pessoas tem ou grava, vai gravando, falando, fazendo um pequeno diário das coisas que são importantes para você e respondendo algumas perguntas. Como é que eu posso equilibrar? Como é que eu posso me conectar com as minhas necessidades, mas também estar atento às necessidades do outro? Você vai sim, né? Eu acho que é importante a gente trazer também essa consciência. Quando a gente fala assim, tem algumas pessoas que eu já ouvi, né? Falar assim, eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu tenho uma amiga que ela é muito assim, ela fala mesmo que tem que falar, ela fala, eu não estou aqui para agradar ninguém, se a pessoa gostou, gostou, se não gostou. E aí eu até trabalho com ela essa questão da comunicação não violenta, porque ela vive muito a verdade dela, mas aí ela vai para um lado que não é tão saudável. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. Ela já vai para um lado que aí vai para a questão de um egoísmo, que ela não está enxergando o outro, aí ela só está pensando nela. E não é essa proposta que a gente traz aqui. A proposta que a gente traz é como que eu me conecto com as minhas necessidades, com as coisas que são importantes para mim, o que eu faço por mim, mas também estou atento às necessidades das outras pessoas, né?
Eu também estou disposto também a atender necessidades de outras pessoas, desde que também atendam as minhas. Então, é uma troca, né? E aí sim é esse equilíbrio que é importante ter. E quando você fizer essa listinha, e principalmente responder essa pergunta do que você está fazendo por você, se conecta mesmo com isso, né? E se conecta com as coisas que você gostaria de fazer, para você, para começar esse processo de mudança, Lê. Muito interessante, Michele, quando você traz esse ponto, né? Essa questão do equilíbrio também, né? Porque senão, é que nem a Fernanda falou, aí a pessoa fala assim, então, gente, eu fui boazinha até às 16h30, a hora que acabou o programa, 17 horas, acabou o programa, agora eu vou deixar de ser boazinha. Pronto, agora eu vou falar o que eu quero. Calma, né? Calma, tudo é um equilíbrio, né? Então, é você se posicionar e tem também o respeito com você e o respeito com o outro e o respeito com os grupos nos quais você frequenta, né? Eu gosto muito da comunicação não violenta nesse ponto, quando você vai aprendendo a entender as necessidades, os sentimentos e a fazer o pedido, né? O pedido que você está necessitando, conectada às suas necessidades naquele momento. Muito bem, Fernanda. A gente tem escutado tanto falar em inteligência emocional. Nossa, a ONU, né? Todo mundo, as escolas, as empresas falam, gente, é importante ter inteligência emocional. Fernanda, nesse tema da síndrome da boazinha, como que entra a questão da inteligência emocional? Eu acho que a inteligência emocional vem trazer uma compreensão e uma consciência sobre um conceito que nós ouvimos bastante, né? Na psicologia é muito falado sobre que o ser humano, ele é biopsicossocial. Então, o que está querendo dizer? Ele é o biológico, ele é o social, com quem ele interage e vive, né, o meio, e tem a parte psicológica e, por fim, espiritual. E aí, eu acho que isso é de uma beleza, porque mostra assim, ok, nós somos seres relacionais, devemos pensar no próximo, né, no outro, é, ter uma sensibilidade em relação aos sentimentos, às necessidades, é o que nós falamos de compaixão, né, então, ter uma compaixão, quando você encontrar com o outro, compreender qual que é a necessidade dele, qual que é o sentimento dele, mas a inteligência emocional vem nos mostrar que nós não devemos nos colocar atrás desse outro, ou seja, minimizar, sabe? Suprimir os nossos desejos, as nossas necessidades. Acho que é de uma beleza muito boa, porque nos relacionamentos, em algumas vezes, né, ocorre o quê? A unificação. Então, quando você se relaciona com outro, você começa a se ver um com ele. Então, se ele gosta disso, você também gosta disso. Se ele quer fazer isso, você também quer fazer isso. E aí, eu não estou falando só em relacionamentos afetivos, nós podemos ampliar, né, em todo tipo de relacionamento, em todo tipo de relação. Isso pode acontecer. E aí pode caminhar para essa síndrome que nós estamos falando aqui, a síndrome da boazinha. Então, para, né, ter uma convivência ali gostosa, não querer desagradar, decepcionar, eu sigo o barco, digo sim, tá tudo ótimo, tá? E você acaba se anulando, né? E aí, por isso que eu falo que é a beleza da inteligência emocional, porque ela vem trazer a balança. Então, peraí, nós temos de um lado o pessoal, que é você com você, e do outro lado temos você com o social, você com o mundo, né? Então, como que tá esse equilíbrio? Acho que quando nós paramos para pensar nisso, dá uma, sabe, então, pera, preciso refletir. Como que eu estou em relação à minha balança? Será que a minha balança pessoal está mais para baixo e a minha do social está mais para cima? Como que tá os lados? Né? É o que você colocou agora na nossa fala, Lê, sobre o equilíbrio. Então, acho que isso é um ponto bem interessante, né? Você tem o seu valor, você tem a sua importância, como todos os outros, né? E aí, só para incluir mais um ponto,
que é a pirâmide de Maslow, né, gente? O Maslow, ele fez uma pirâmide sobre as necessidades básicas humanas. E aí ele colocou em 5 categorias. Então, nós temos a fisiológica, segurança, afeto, estima e autorrealização. E aí, essa pirâmide, ela vai falar desde algo mais básico de sobrevivência, como alimento, sono, água, roupa, abrigo, como também vai falar da necessidade de pertencimento, de conexão. Então, muitas das vezes, nós caímos nesse caminho, nesse fluxo de colocar o outro na nossa frente, também pela essa questão de pertencer. Ai, será que quando eu falar não para aquele grupo que eu gosto tanto, gente, da faculdade, será que quando eu dizer um não, me expressar, como que vai ser a nossa relação? Né? Será que eles vai gerar uma exclusão? Então, por esse medo, às vezes nós entramos nesse caminho, né? Então, acho que fica uma reflexão, Ale, assim, como você tem atendido às suas necessidades, né? Como que está essa questão do pertencimento? Como você tem se analisado e percebido? Chegando ao finalzinho, Michele, como é que o Espiritismo olha para essa questão do agradar, de agradar? Como é? E o Espiritismo fala alguma coisa para a gente sobre isso? Vocês já ouviram aquela frase que fala assim, se nem Jesus agradou todo mundo? Né? E não é verdade, gente? Quando você para pensar nisso, nem Jesus agradou todo mundo, quiçá nós aqui, meros mortais, iremos agradar, né? Tem uma passagem, a Fê colocou aqui numa pesquisa do livro Pão Nosso, e eu achei tão legal essa frase, assim, do livro, que diz assim, ó, que o sincero trabalhador do Cristo saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece e isto basta. Olha que legal, né? Às vezes a gente fica se preocupando tanto com a nossa imagem, eu quero agradar, porque eu quero parecer boazinha, porque eu quero parecer bonzinho, porque eu quero que ele goste de mim, porque tarará. E aí aqui nessa frase, eu acho que acaba isso, né? Jesus te conhece, e isso basta. Acabou. Então você não precisa mais ficar com essa necessidade toda de agradar. Então a doutrina espírita ela é muito certeira nisso, né? Isso já resume, e eu achei bem interessante essa frase, que o sincero trabalhador do Cristo saiba operar sem preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Então, sem a preocupação, né, de que vão te julgar, o que vão te achar, o que vão pensar de você. Jesus te conhece e isto basta. E deixo aqui, ó, até já vou aproveitar para deixar uma sugestão de um livro do Cláudio Tebas, que chama Ser Bom Não é Ser Bonzinho. O Cláudio Tebas, ele é um palhaço. E ele traz de uma forma super leve esse tema nesse livro, trazendo também aí metodologia da CNV, ele bebe também dessa fonte da CNV, e ele fala como que a arte do palhaço pode te ajudar também a você ser mais autêntico, a dizer não, a ter essa coragem de não agradar a todos. Então, a gente pode ser autêntico, a gente pode ser verdadeiro com a gente mesmo, com os outros e com o mundo, né? E já chegando aí nas considerações finais, Fernanda. Realmente também essa conversa me tocou, porque no final de tudo da pesquisa, enquanto eu estava preparando, me vinha uma palavra, assim, na verdade uma frase, né? Que eu até anotei, falava assim, ó, no final das contas, é sobre você e Deus. Nunca foi sobre você e outras pessoas. Então, eu acho que eu falo isso de um lugar bem emocionada, porque esse tema me tocou. Então, que possamos seguir, né, um grande exemplo que é do nosso Pai, o Pai maior. Então, que hoje se você se identificou com esse tema, se você se percebeu sendo essa pessoa, se você conhece alguém ao seu redor, imagina ela, envolver ela com muito amor, porque eu me despeço com a passagem de Mateus, né? Vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, obrigada, meninas.
E obrigada a todos. Foi uma delícia. Obrigada, Lê. Obrigada a toda a equipe, obrigada, Michele, Fernanda. Foi incrível estar aqui hoje junto com vocês e a gente espera que esse programa chegue como um ponto de luz até você, iluminando seus pensamentos, seus sentimentos e o seu ser. Um beijo e até a próxima. Você acompanhou Um Novo Olhar.